mais um programa aqui com você, pra gente falar sobre a vida como ela é, nesse mundo de diversidade, de atipicidade, nesse mundo de neurodivergência, que na minha opinião está crescendo cada vez mais, não só com as crianças, mas também com os adultos. E esse programa, prestando atenção naquilo que pode fazer a diferença na sua vida, quando você acabar de assistir, vocês vão falar assim, nossa, agora eu posso enxergar de um outro ângulo, posso ver de um outro jeito. Esse é o nosso desejo aqui nesse programa, tá? Não é? Teve uma mãe que falou assim, eu fui clicar lá, eu até chamei ela pra vir aqui, mas ela não pôde essa semana, vai vir depois. Eu cliquei pra ver, deve estar falando da Casa Vida, deve estar falando das instalações e dos novos espaços e do trabalho deles, né? Deve ser um programa para fazer propaganda. Aí quando ela clicou, ela disse que ficou muito impactada positivamente, porque percebeu que era um programa de transbordamento e que ela ficou assim, ganhei meu dia mudou, eu fiquei pensando naquilo, assisti novamente, porque eu queria prestar atenção melhor naquela parte. Então esse programa é para isso, para você assistir, refletir e colocar em prática. Tá ok? Seja muito bem-vindo. Estou aqui com uma pessoa maravilhosa, um assunto muito sério, um assunto que tá mais atual do que nunca. E alguns estão falando até que é moda. Isso é moda agora, né? Todo mundo é. É meio assim, sabe? Que tá todo mundo falando. E não é bem assim. Eu sou prova de que esse assunto é muito sério e a pessoa que tá aqui do meu lado também. Vou apresentar para vocês. Juliana! Essa pessoa maravilhosa. Ela faz parte da Casa Vida também há algum tempo. E ela, a família dela. Tenho aprendido muito com você. Muito! E ela tem também um Instagram, sigam ela, por favor, tá aí aparecendo na tela. E o assunto de hoje vai tocar no coração de muita gente. Por favor, assiste até o final. Tenha paciência um pouquinho. Se você achar que a gente está falando muito devagar, coloca lá na velocidade 2 e vai até o final. Tá ok? Ju, seja muito bem-vinda. Eu vou dar o microfone para você. Fique à vontade. Aqui você não precisa fazer bonito, não precisa se sentir, o que vão falar, o que vão pensar. Pelo contrário, aqui é pra gente poder ter a liberdade de ser a gente, sabe? E por isso que eu quis expor essa parte da vida da gente. E fica à vontade, fica livre, fala o que você achar que é pertinente. Eu nem falei o tema ainda, hein? Fica à vontade aí. Olá, meu nome é Juliana, eu sou autista e mãe de 2 autistas. Eu sou mãe do Fred, que vai fazer 11 anos essa semana, e ele é autista de altas habilidades, e tem o Jonas, que é suporte 1, que ele faz tratamento na Casa Vida, né? E eu descobri meu autismo aos 30 anos de idade, depois de ter vivido tanta coisa, tanto bullying, tanto agora todo mundo né? E essa frase, tô aqui, né? Isso, exatamente. Já ouvi de profissionais, já ouvi de médicos, já ouvi de amigos, já ouvi de gente que nem me conhecia e chegou e falou isso pra mim. E agora é moda, né? Agora eu tenho meu laudo pra provar que é moda, né? Eu não sei, gente, eu não sei por que hoje, com o mundo tão informado, com toda a informação que a gente tem, por que ainda existe pessoas que não estudam, não se informam e vêm falar essas coisas pra gente, porque machuca, porque dói muito. Então, nossa, que difícil hoje pra mim. Horrível. Oh, meu Deus do céu. Uau, muito pesado hoje, eu vou ficar chorando. Então, né, ai meu Deus do céu, tô até falando então toda hora. Super me identifico com o que você tá falando, e eu entendo que se você se sente uma pessoa fora da caixa, se você acha assim, eu sou diferente mesmo, ninguém me entende, ou então um irmão seu, uma irmã sua, que é meio assim uma ovelha negra da família, meio que, deixa ele pra lá, ele é maluco mesmo, é esquisito mesmo, aquele lá, ele... Beijo, tchau. Obrigada, se cuida. Beijo. Ele é esquisito, ela é esquisita, deixa ela pra lá, é maluca, é doida, ou doido. Essas pessoas que são à margem da sociedade, da maioria, da manada, ou das pessoas que também são,
que tem alguma coisa, tem algumas características específicas de uma coisa ou de outra, aí elas trabalham a vida inteira atrás de um diploma, atrás de um status, atrás de um comportamento treinado. E essa pessoa, basta acontecer alguma coisa na vida dela de impactante e inesperado para essa pessoa desregular por um motivo muito insignificante, e isso vai ser bem relativo. Os motivos da gente desregular ou de uma pessoa esquisita, socialmente falando, desregular, são coisas muito bobas, socialmente falando, ou ao contrário. Enfim, o negócio é que a pessoa vai desregular mesmo, por muito pouco. E conta um pouquinho mais, oi Ju, como foi assim a virada de chave para você aceitar? Como que foi assim o alívio do... Ai, que bom que agora eu sei quem eu sou. E também você pode ter ouvido também assim, mas esse médico aí não entende nada. Esse médico não é maluco também. Por isso que ele deu o laudo para você, porque você nem parece autista. Você já ouviu essa frase? Muita coisa. Então eu vou passar para você. Então, todo o processo do meu diagnóstico e dos meninos, né, começou com o Jonas. Porque até então... É o mais novo, ele tem 4 anos. Até então, assim, eu não sabia o que era autismo. Eu já tinha ouvido falar na série Atypical, mas o que eu sempre falo das séries, que eles pegam todas as características e jogam em uma pessoa só, em um personagem. Aquilo ali fica muito estereotipado e todo mundo acha que aquilo ali é o autismo. Não. Cada um da sua maneira, cada um da sua forma. Jonas cresceu, né? Teve toda a dificuldade para amamentação, teve toda a dificuldade para introduzir a alimentação. E aí, com 1 ano e pouquinho, eu recebi, né, o diagnóstico dele. O primeiro, assim, tipo, ele é autista, vamos pro tratamento. Depois a gente vai fechar o laudo mesmo com um nível de suporte. Minha mãe, que olhava muito Jonas, né, que a gente morava com ela na época, então ela olhava e falou, nossa, Juliana, Jonas é igual a você. Ele anda na ponta dos pés, que bonitinho, igual você andava na ponta dos pés. Ele não come com a mão que nem você. E ela falava muito isso. Eu ficava assim, que eu sou igual a Jonas, mas Jonas é autista. Mas aquilo ali passou, eu deixei pra lá. Aí eu comecei a estudar, eu comecei a ter um hiperfoco em autismo, mas assim, muito grande, muito grande. Tudo era autismo, eu só falava de autismo, e eu tava vivendo autismo, e todo mundo, que isso? Tu descobriu que teu filho é autista, agora tu só fala disso? Falei, mas eu tenho que aprender para cuidar deles. Na minha cabeça, eu tinha que aprender para cuidar deles. Eu comecei a estudar e comecei a olhar para Fred. E falei assim, peraí, Bruno, meu marido, né? Fred é autista. Não, será que é? Eu falei, tenho certeza, ele é autista. Vamos lá correr atrás do diagnóstico. Fui atrás do diagnóstico. Aí a neuropediatra falou, Juliana, também procura para ver você, porque se você tem características. Aí eu falei assim, peraí. Comecei a estudar mais e mais, porque não estava satisfeito com aquilo que eu estava vendo. E comecei a procurar características em adultos. E comecei a me identificar. E aí comecei, nesse mesmo momento, eu já estava passando por um momento muito difícil, que era aceitar o diagnóstico. Não é nem aceitar o diagnóstico, mas sim aceitar a nova rotina que estava sendo imposta. Que era acordar para terapia, que Jonas desregulava, porque ele não estava aceitando coisas novas. Ele Tava difícil, veio de uma pandemia. Eu tive muito problema com a pandemia, por ficar muito tempo isolada. Então, eu tava saindo de toda aquela coisa ali, e pra mim tava muito difícil. Então, quando eu olhei e vi aquelas características, no mesmo momento eu também comecei a assistir uma série, The Good Doctor, aquilo ali me impactou. Eu comecei a entrar num quadro depressivo. Aí eu comecei, eu tava entrando numa onda muito triste de beber. Eu tava bebendo pra aguentar aquela carga toda. Todo dia de noite eu tomava umazinha. Foi para um vício para poder anestesiar. Anestesiar. Aí passou aquilo ali, eu tive outros problemas em casa, e eu tive que mudar a minha vida de novo. Aí eu comecei a trabalhar. E nesse momento que eu comecei a trabalhar, eu tava vendo características de autistas que trabalhavam em mim. Eu falei assim, cara, eu tô tendo crise no trabalho. Eu brigava com todo mundo. Eu desregulava no trabalho. Eu quase, se deixasse, eu ia bater num funcionário. Porque eu ficava desregulada, eu não estava acostumada a conviver com tanta gente nova. E eu tinha que conviver, porque eu não tinha jeito. E ali eu não podia fazer meus movimentos repetitivos que eu fazia em casa. O bom é que eu podia andar. Eu trabalhava como garçonete, então eu ficava andando no salão a noite toda. E daí ali eu comecei a procurar
médicos em Teresópolis, aqui na cidade, que atendia adultos, mas eu não podia ir em qualquer médico, porque eu já fui psiquiatra a minha vida inteira, eu já fui neuro a minha vida inteira, eu fiz psicólogo a minha vida inteira e ninguém sabia o que eu tinha. Eu fui diagnosticada com bulimia, anorexia, síndrome do pânico, ansiedade, depressão. Eu fui diagnosticada com tudo, com o próprio autismo, nunca. Daí eu procurei a minha psicóloga, Daniela Lourenço, e falei pra ela todas as questões que eu tinha. Assim, ela foi a única pessoa que me escutou. Me apeguei demais a ela, porque ela foi a única pessoa que me ouviu, que me deu atenção para as minhas queixas, que me deu atenção assim, cara, é um problema, vamos ver o que é. E aí a gente começou a avaliação e ela me deu o diagnóstico. E aí depois eu procurei o psiquiatra e ele me deu o laudo. E outra coisa, eu procurei um psiquiatra também especializado, porque o que a gente sabe de profissionais aí, que estão aí, que não são especializados e que anula o diagnóstico, que é uma coisa muito preocupante, é complicado, entendeu? E daí quando eu recebi o diagnóstico foi libertador, porque eu entendi quem eu era. Eu olhei e falei, tudo isso que eu sou tem um nome. Eu não sou só a maluca, eu não sou só a esquentada, a estressada, a esquisita. Eu sou autista. E hoje eu me sinto com uma identidade. Você deve se sentir assim, né? Não sei. Tenho dúvidas. Minha mãe fala que eu era muito animada. Eu fazia assim. Então, gente, que maravilha, né? Que bom ouvir. Quantas pessoas estão entupidas de remédio para depressão, antidepressivo, e que nunca ficam boas, ou que estão recebendo diagnósticos que são secundários ou que são características um pouco mais acentuadas, que estão dentro do espectro. Espectro. Ela tá vendo aí para ajudar a gente a falar, a pronunciar. Espectro. Está dentro das características do autismo, ok? Então, quantos sintomas mais exacerbados que algumas pessoas recebem de diagnóstico como se fossem fragmentos, uma coisa mais fragmentada. Então, o TDAH está aí, que está lotado de características muito similares, muito próximo do autismo. Bipolaridade, que é esse caso da pessoa estar ótima, daqui a pouco está péssima, daqui a pouco está ótima. Então, não, você é bipolar. Então, sempre vão colocar... As comorbidades. Sempre vão colocar as comorbidades como um diagnóstico principal e o autismo vai ficando de lado. Agora, faz muito mais sentido a pessoa receber um diagnóstico de autismo com uma comorbidade mais acentuada para o TDAH? E, Ju, quanta gente está se identificando ouvindo você agora? Quantas pessoas estão ouvindo você agora e falando assim, nossa, eu também passei por isso? Quantas pessoas foram comparadas com seus irmãos, tanto para serem um pouco melhores do que o irmão que era pior do que ele, ou um pouco piores do que o irmão, porque o irmão era maravilhoso e você não era. Então, o 8 e 80... eu já ouvi pra caramba. Você também deve ter passado por isso, né? Chegou aí a nossa convidada ela podia ajudar a gente também nisso aqui, né? Então, como a Gisele estava falando, né? Muitos de nós somos diagnosticados com as comorbidades do autismo, como aconteceu comigo, e não com o próprio autismo, né? Então, o que eu sempre falo para as pessoas procure o diagnóstico. Se você acha que está diferente, se você acha que é diferente, se você não se encaixa ali, procure, porque é libertador. E a gente aceitar o diagnóstico, aceitar quem a gente aceitar os nossos filhos, só traz benefício para a gente, sabe? E outra coisa que eu falo para os pais, que é muito importante, não negligencie os seus filhos, não neguem o diagnóstico dos seus filhos, porque eu não tive tratamento. Eu não tive tratamento porque meus pais não sabiam o que era autismo, né? Eu até pouco tempo também não sabia o que era, mas eu tive complicações demais na minha vida por um não tratamento, por um não diagnóstico. Então você aí que está vendo a gente aqui, procure o diagnóstico do seu filho se você acha que é diferente, procure o seu diagnóstico também se você acha que você é diferente e para sua família. Agora, eu que vou ser a apresentadora, eu vou entrevistar a Gisele e a Valéria. Então vou dar para ela aqui, para a Valéria se apresentar.
Então, meu nome é Valéria, eu sou fundadora da Associação TEI, Associação de Pais e Amigos de Autistas de Teresópolis. Fui presidente durante 8 anos, esse ano eu sou vice-presidente, mãe de um menino autista de 13 anos e fundei a associação por causa do meu filho. E a gente procura, assim, ajudar os autistas, crianças, adolescentes e adultos com terapias, com atendimentos, né, em reuniões, em grupos, em atividades variadas. E é isso, estou aqui para conversar um pouquinho, né, sobre isso. E para deixar bem sinalizado, as primeiras terapias que Jonas fez foi na Associação Teia. Foi o primeiro recurso, assim, né, até eu conseguir ir para Casa Vida, foi na Associação Teia. E eu conheci a Gisele, né, tem pouco tempo que eu conheci a Gisele. E, gente, assim que eu conheci ela, mais, assim, mais profundo da Gisele, eu super me identifiquei. Ela parece que parece minha mãe, assim. Parece que a gente é, tipo... Parece que eu saí dela. O biológico todo aqui é dela. Porque é muito parecido, é muito igual. A gente agora sabe por quê, né? Por que é tão igual? Por que é tão parecido? Por que a gente se identifica tanto e quando uma olha pra outra, se vê na outra? E eu espero que eu me veja mais. Que eu quero ser igual a você quando eu crescer. Eu falo isso com meu marido, que eu quero ser igual a você quando eu crescer. Você é muito especial e você sabe disso. Você sabe disso. E agora a Valéria vai contar como que ela conheceu a Gisele também. Bem, conheci Gisele há muitos anos atrás. Gisele é uma amiga querida e a gente, assim, sempre conversou muito. E por conta da experiência que eu tenho com os autistas, Gisele, numa determinada época, começou a me questionar sobre isso, sobre as características do autismo e tudo, porque ela começou a se identificar, né? Então, assim, eu perguntei para ela, posso falar dos áudios? Um dia eu em casa... Gisele começou e me mandava áudio um atrás do outro, eu acho que foram uns 50, justamente colocando as dificuldades dela e as dificuldades sociais, né, a questão mesmo do que ela sentia, e ela me perguntava, isso é do autismo? E eu, Gisele, é do autismo, ou é falta de educação, né? Não, Gisele, o autista passa por isso. Realmente, isso são características de autismo. E eu custei a acreditar, assim. Porque, sim, no início depois eu até, né, no final dos áudios eu concordei. Mas assim, por quê? Porque hoje eu sei que o autismo na mulher é diferente. As mulheres são comunicativas e era uma questão que pegava muito em relação a Gisele, porque ela é muito comunicativa, as pessoas assim chegam até ela abraça. E isso é uma característica que é comum no autismo feminino, coisa que eu não sabia na época, né? Fui saber mais recente. Mas, diante de tudo que Gisele me colocava, cada áudio que ela me colocava, cada vez eu me convencia mais de que realmente, se ela sentia aquilo tudo que ela falava, e se ela experimentava o mundo da maneira como ela dizia que experimentava, com certeza ela era autista, né? Então foi aí. E aí a gente já era amiga, né? A gente começou a se encontrar mais ainda, né? A caminhar junto, né? E nas caminhadas, assim, tiveram situações que eu dizia, Gisele, não tem jeito, você é autista. Gente, é caminhada de verdade. Caminhada, ela tá falando, não é da caminhada da vida, mas a caminhada de ficar na rua andando, né? Aí, Isso, a gente começou a marcar caminhada mesmo, exercício físico. E nessas caminhadas a gente conversava muito. E a gente foi colocando, né? Ela foi colocando as coisas e eu fui colocando também o que eu via nela. E assim, muitas situações, tipo assim, se bobeasse, ia pra frente do carro. E eu assim, calma, Gisele, peraí que o carro tá vindo. Ou não atravessar, ficava para trás. Então foram situações assim e que
assim, eu fui vendo que realmente ela precisava procurar um médico, né? Porque a gente sabe que só quem pode dar um laudo é um psiquiatra ou um neurologista. E eu percebi, assim, que ela precisava realmente procurar. E, assim, eu acho que quando vem o laudo de autismo para a pessoa que é autista, é como se a cortina caísse, né? Como se o mundo se abrisse para a pessoa começa a se entender e as pessoas em volta também a compreender, né, o porquê daquela pessoa ser diferente. Qual o problema de ser diferente, né? Qual o problema de ser autista, né? A gente tem que se orgulhar disso. Quem é autista tem que se orgulhar. E as famílias dos autistas têm que se orgulhar do filho, da filha, porque é a pessoa, né? O autismo não é uma doença, né? Não é uma patologia. É a pessoa. Então a pessoa tem que se orgulhar dela mesma, do jeito dela ser, do jeito dela encarar a vida, do jeito dela sentir o mundo, né? E é isso, é lutar pelos seus direitos, é lutar por ser aceito. E assim, eu acho que o principal é o amor, né? Porque eu amo Gisele, quando a gente ama a pessoa, a gente aceita a pessoa do jeito que ela é. É lógico que a gente, né, quer que a pessoa mude ali e aqui, mas a gente aceita ela do jeito que ela é. E é isso. Fala um pouquinho, né, como foi para você se reconhecer autista, né? Como é que foi esse caminho e até aquele dia que você, né, me mandou os áudios, como é que foi, né? Você percebendo que tinha tudo a ver com você, né? Eu acho que naqueles áudios eu tava em catarse, né? Tava assim. Eu mandei áudio pra ela, assim, consecutivos, até ela foi dormir, eu continuei mandando. Então, assim, eu tava num canal em mim mesma, onde eu não parava de falar verborrágica, porque muitas fichas, como se fosse um insight. É assim. Tu também sentiu isso? Uhum. Um insight, porque tudo foi fazendo muito sentido. Aí eu fiquei ouvindo, assim, de algumas pessoas recentemente, falando assim, Gisele, tem algumas mães que não gostam muito do seu jeito de falar, de algumas coisas que você fala de autismo, e que isso não é do autismo. Só que algumas pessoas também não conseguem compreender que quando você fala de você, é o teu olhar para você. É o teu olhar peculiar e individual de você. Não é sobre o autismo, ou a depressão, ou o TDAH. É sobre você. Então, vamos começar a ouvir as pessoas. Se eu tô falando daquele jeito esquisito, e falo, tá vendo? Eu faço isso porque não sei o quê. Ou então uma pessoa faz isso, tá vendo? Ela também é. Eu sou muito hiper focada nesse assunto, tanto quanto você ficou e é. E aí eu fico vendo o autismo em tudo, em todos. Porque eu acho que, na verdade, não vejo o autismo em tudo e todos. Eu vejo todo mundo igual. É só isso. Eu vejo... Trata disso. É só isso. Porque eu vejo o tetraplégico igual a mim, eu vejo o autista igual a mim, eu vejo o assassino, eu já atendi pessoas que já mataram pessoas, eu já atendi pessoas que já tentaram se suicidar com corda no pescoço. Eu me vejo, consigo me ver em todo mundo. Gisele, mas você já tentou se matar, ou então já matou alguém? Só que eu já matei alguém virtualmente alguma vez. Eu já tentei me matar comendo uma panela de brigadeiros. Então, eu vejo que eu não consigo me sentir assim, né? Eu sou muito melhor. Eu sou autista, tá? Mas nem parece que sou. Não, eu sou autista e é aquilo que ela falou quando ela chegou. As pessoas que falam que você não é, que você não parece, não convivem com você, provavelmente. Conviver parece muito autista. Quando ela falou assim, caraca, você é igualzinha a mim. Então, a gente passou a experiência de falar frases iguais, né? Você lembra disso? Uhum. Já sim. Mesma coisa para a mesma pessoa, só que em contextos diferentes. Então, é o nosso jeito de ver a vida da mesma forma e a gente chega a fazer uma coisa repetida. Copiar e colar. E como é que eu descobri isso? Eu entrei no mestrado, mais ou menos uns 3 anos atrás, e já saí também. E comecei a desencadear uma sensação de burrice aguda.
e todo mundo disputando quem lia mais livros, quem falava melhor. Era uma coisa muito competitiva. E desencadeou uma sensação horrível de burrice. E eu fiquei muito depressiva. Eu nunca tinha sabido o que era ficar depressiva. Só atendia gente depressiva, muitas pessoas. Aí eu falava assim, gente, eu tô sentindo as mesmas coisas que os meus pacientes que fazem a mediação físico-emocional vêm até a mim falando comigo. Crise de pânico, depressão. Falei, agora eu tô entendendo tudo, que eu tô sentindo tudo. Eu sentia crise de pânico antes da aula, durante e depois. E eu fui buscar ajuda. Primeiro tentei me autoajudar, não consegui. E aí eu fui procurar ajuda médica, de vários psiquiatras, neuros. E de cara eles falavam assim, você? Não. De forma alguma. E quando eu fui buscar ajuda, eu não falei do autismo, eu falei de dislexia. Porque eu não lia, não entendia e me sentia mais burra. Eu não toquei no autismo, não pensava, não passava na minha cabeça autista. E depois de um tempo, eu fui percebendo que tinha a ver com que foi quando eu comecei a conviver com a Alessandra, com o Edson, com o Leandro. Aí ela falava que eu era muito parecida com o filho dela, que era autista, e que eu fazia coisas parecidas com ele, e ele também fazia parecidas comigo. Aí eu comecei a conviver com você, e a caminhar com você, e você falava assim, Gisele, cara, eu tinha duvidado, mas você faz muita coisa toda hora. Como é que pode? Como é que tu chegou até aqui? Ela falava isso pra mim, como é que você chegou até aqui? Você conseguiu chegar até aqui? Gisele, você é muito boba. Olha isso. Não é assim. Aí ela ficava tentando me dar umas aulas de sociedade, né? Da sociedade. Gisele, abre teu olho, olha. É assim. Eu falava, não, de forma alguma. Mas é porque eu não conseguia ver com esses olhos. E, pasmem, fiz a avaliação neuropsicológica, bem extensa, parecia um computadorzinho de cada coisa, de várias folhas, e assim que eu li, não fez sentido pra mim, eu falei assim, isso aqui não é sobre mim não, isso aqui não sou eu. Aí quando a psicóloga foi falando passo a passo de cada coisa, aí eu fui chorando, porque não foi choro de tristeza, de libertação. Foi um choro de libertação, assim, caramba, então agora eu não sou mais maluca? Então agora eu não sou mais esquisita ou sem noção, mal educada? Pode até ser, mas tem um nome agora, né? É o que eu falo, eu sou maluca, eu sou esquisita, eu sou toda errada, mas agora sei. Porque tem um nome. E eu sei. E não tem nada de errado nisso, né? Eu acho assim, cada um tem um jeito de ser. E qual o problema de ser assim, do jeito que é? As pessoas acham que a gente tem que entrar numa caixinha e ser todo mundo igual, e não é. E assim, Gisele tem um jeito todo dela, você tem um jeito todo seu, e que bom que vocês são assim, e como as pessoas crescem e aprendem com o jeito de vocês. Eu estava falando com você, né, que as pessoas veem os seus vídeos e como assim isso chama atenção. Gisele, esse jeito dela de chegar até as pessoas, de falar o que ela fala, de ir na alma da pessoa, porque Gisele consegue chegar lá na alma, né? Porque, meu Deus, eu acho assim que o mundo precisa aprender mais com os autistas, né? Essa coisa, porque as pessoas usam às vezes muito são dissimuladas em algumas situações, usam de duplo sentido em coisas que a gente vê que é para prejudicar. E o autista não tem isso, sabe? O autista é verdadeiro, ele fala o que ele acha e ele não tem essa coisa. Lógico que vocês mentem também, lógico, né? Mas assim, vocês são mais humanos, né? Então, é lógico que se a gente colocar, porque a gente tem que falar dos autistas que são nível 3 também, né, que tem muito mais dificuldade, mas se o mundo olhasse para os autistas com outros olhos, mesmo os autistas de nível 3, a vida deles seria diferente. E eu ouvi uma frase na Semana do Autista e que eu estou levando para a vida, assim, deficiente não é a pessoa, deficiente é o lugar. Né? Então, se você está num lugar onde é para todos, ali não há deficiência, né? E se você está num lugar que não é para todos, aquele lugar é deficiente, porque ele te mostra as deficiências das pessoas. Mas quem não as tem, não é?
Eu posso ser boa numa coisa e ter muita dificuldade em outra. Então eu acho que o mundo tem que aprender mais com vocês, sabe? Olhar com um olhar mais amoroso. E, poxa, não tem nem o que falar de vocês duas, né? É exemplo mesmo. Eu acho que você abre as portas para todo mundo, inclusive para as mães e pais que se sentem diferentes, mas não têm coragem de se assumir como autista e de procurar, e aí sofre com o filho, mas também sabe que ele tem as mesmas características. E por você que abre o caminho para todo mundo, né, Gisele? Porque você é maravilhosa. Eu te amo, tu sabe disso. Não, entreguei, deixa eu entregar. Não, pode entregar. Não, vai entregar. Ah, tá. Ai. Muito bom. E a gente cresce sendo diferente, e a gente cresce ouvindo que a gente é errado, que a gente é esquisito, que a gente não devia nem ter nascido. Eu já ouvi isso. De alguém chegar pra mim e falar: nossa, tu é esquisita, tu é feia, tu é vesga, tu anda toda errada. Tu não devia nem ter nascido. Pra que tu nasceu? Hoje eu entendo por que eu nasci. Tá aqui. Né? Hoje eu entendo por que eu nasci. Eu sempre, quando eu era criança, eu olhava e falava: gente, eu queria usar isso para alguma coisa. Eu queria usar isso para alguma coisa, mas eu não sabia como. Eu não sabia como, desde pequena. E hoje eu sei o porquê. E hoje eu sei como. É na vida do meu filho, é na vida de muitos pais. Tem pais hoje que me procuram. Tem pais da Casa Vida que veio falar comigo. Eu recebi meu diagnóstico. É lindo, né? E eu fiquei assim, e veio me procurar. Falei: a fulana de tal falou pra me te procurar, pra me falar com você, porque você também é. Eu falei: sim. E pra conversar com a pessoa, ficou uma pessoa, eu aqui e ela ali, tipo, quieta. Aí depois falou alguma coisa, mas saiu, sabe? Do nosso jeito, diferente de ser, do nosso jeito peculiar, a gente vai vivendo. E cabe dentro. E a sociedade agora tem que entender que a gente está aqui e a gente não vai embora, e a gente vai ficar. Eu gosto sempre de falar, não existe um supermercado para autista, uma igreja para autista, um clube para autista, é para todos. Então, os lugares têm que aceitar, as escolas, cada vez tem mais autistas, então as escolas têm que se preparar, os hospitais têm que se preparar, todos os lugares têm que se preparar, porque é o que você fala, vocês estão aí. E eu só queria colocar a questão do meu filho, porque eu acho também que o meu filho veio com a missão, né? Eu ponho em prática a missão do meu filho, porque ele ainda não pode falar por ele, quer dizer, ele fala, mas ele tem uma dificuldade de comunicação. Ele fala através do que ele faz, né? Então, quando eu coloco o que ele faz nas redes sociais, é o falar dele, né? Mas eu estou levando adiante uma missão que é dele. Eu acho que vocês têm isso, vocês têm essa missão. E aí eu queria aproveitar e entregar para a Gisele o seu cordãozinho, né? De identificação. Eu sabia que isso ia acontecer, mas não sabia que ia ser tão gostoso. Eu tava bem travada sobre isso, né? Aí falaram assim: porque você tá com vergonha? Gente, eu não tenho vergonha de nada. Eu fico pelado na frente de qualquer um. Eu tenho vergonha de nada. Mas as coisas mais bobas, eu tenho vergonha. Talvez do olhar das pessoas, não. Talvez do olhar das pessoas, do preconceito. Isso é que leva, de repente, vocês, ou não parece. A falta de conhecimento das pessoas, né? Então, quem te conhecer vai ver, né? Nem parece. Mas é. E sobre a questão da deficiência invisível, né? Porque assim, o autista, ele não tem uma aparência de autista, né? Então, quem olha, e muitas pessoas olham para os nossos filhos e para elas, né? E dizem exatamente essa frase: mas não parece autista. É tão bonita. Gente, né? Não tem que ser feio para ser autista, né? E assim, eles são lindos, são pessoas lindas, são pessoas. Eu acho que isso que tem que ficar bem claro, são pessoas que sentem igual a gente, não vivem em outro mundo, vivem nesse, né? Nesse mundo muitas vezes cruel com eles, né? Então, o invisível, a deficiência invisível é por conta disso, porque se você olha para os autistas, você não diz que são, né? Mas são, e a gente precisa compreender e aprender a lidar, né? Meninas, muito obrigada. Obrigada.
Foi um momento muito especial, eu vou guardar pra minha vida inteira. E tá gravado, graças a Deus, porque eu gosto muito de gravar. É porque você torna concreto aquele momento que você quer guardar dentro de você. É muito bom. Então, tô muito aliviada de estar aqui falando com você. Eu tô emocionadíssima. E eu espero muito que todos os pais busquem uma avaliação neuropsicológica, uma avaliação psicológica, psiquiátrica, porque o teu filho vai amar saber que ele não é uma ovelha negra da família, que ele não é um patinho feio da família, que ele não é um separado que veio com defeito, na série com defeito, que ele é somente o melhoramento desse clã, dessa família que um dia teve que se esconder, sabe? As 7 chaves para ninguém julgar, para ninguém apontar, para ninguém pisar. As características autísticas estão aí dentro de você, escondidinhas, sabe? E poderiam simplesmente deixar vir, assim, para fora, para que essa criança possa se sentir fazendo parte dessa família linda que é a sua. Você sendo igual como você é, o pai dessa criança, e eu tenho certeza que as minhas filhas amaram ser autistas tanto quanto a mãe. E eu vejo muitas histórias lá também na Casa Vida, quando o pai consegue o laudo e mostra pro filho. Aí um paciente ele falou assim: pai, esse momento precisa de uma foto. Vamos tirar uma foto do seu laudo comigo? E aí eu falei assim, eu sabia que ele ia amar. Então esse é o recado do programa de hoje. Obrigada a vocês duas. Obrigada a você por ter convidado a gente. Foi muito especial. Eu também agradeço muito estar com vocês duas. Para mim é uma honra. É isso. Ó, pra quem não sabe, eu e ela, a gente levou uma bronca hoje. Mas uma bronca. E sabe o que a gente ficou falando assim, olhando pra pessoa? Mas ele tá falando sério ou ele tá brincando? Aí a gente ficou um tempão sem saber se era brincadeira. Aí teve que ter uma outra pessoa que tava aqui e falou assim: gente, ele brigou de verdade. E aí a gente superou isso, né? Sim, passou. Nada como a gente ser meio que... a minha família fala assim: você é muito lenta, não entende nada. Nada como ser lenta nessas horas é muito bom. É bom, porque pelo menos não percebeu direito, estava tomando esforço, eu não tava. É verdade. Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo programa. Tchau, tchau. Eu vou até falar aqui. Valeu. Peraí. Amiga, a gente pode fazer isso, tá?